Celso Rodrigues dos Santos, um jovem com graves problemas familiares que desaparece misteriosamente numa manhã de domingo. Um caso marcado por muitas surpresas e culpas. Pra mim, ele levou um pedaço de mim. Não tenho uma certeza. O Celso tá morto. 24 horas, eu não esqueço dele. Eu, na verdade, ele foi, falo que é neto, mas eu que sempre cuidei dele, né? Sempre morou comigo, né? Na verdade, eu tenho 4 filhos, ele era um a mais, era 5, né? E ele como se fosse filho, né? Ele veio morar comigo, ele tinha mais ou menos uns 7 anos que ele ficou de uma vez, né? Mas Quando foi que a sua filha, em que situação que sua filha teve o Celso? Ela já era casada? Ela era casada, ele só tem o nome que teve pai, um pai que só pôs no mundo, né? Foi isso, começou, foi isso, né? Então, pai, porque pai, umas pessoas falam assim, pai é quem cria, pai é aquele que põe no mundo, né? Mas eu acho que na verdade é quem cria, porque só põe no mundo, as crianças hoje acham até na lata do lixo, né? Então, porque quem começou, pegou na lata de lixo numa certa situação e começou a cuidar, que é o pai, né? Então, o pai dele é só um pai que pôs ele no mundo, né? E ele tinha uma vida, ele era um menino assim muito difícil, já vinha desde a infância dele, muito sofrimento, né? Ela fugiu de casa para casar com esse pai dele, né? Eles com 6 meses estavam separados. Ela ficou um tempo em casa, acho que mais ou menos uns 6 meses, se tiver 10 anos de casamento. Mas aquele casamento que ia e voltava, aquele casamento perturbado, o pai dele não trabalhava, a gente que sustentava, assim, uma vida muito perturbada. Ela sempre foi uma pessoa trabalhadora, né? E ficou assim, eu pegava o Celso, queria até pegar a guarda dele, ela não queria, né? Ele também não deixava só para me fazer eu sofrer, né? Aí levava o Celso eu sabia que o Celso apanhava muito, um menino que teve uma infância muito triste, né? Ele deixou uma carta muito chocante, muita coisa no computador, e a infância dele foi muito triste, né? Desde que ele nasceu que eu sofro, né? Com ele, né? Assim, a gente só quer o melhor, né? Mas ela não deixava, levava, ele assim, às vezes no final de semana a gente ia buscar, ele ficava com a gente, aí ficou aquela situação de ficar levando, buscando, né? Mesmo assim que ele cresceu, ele era apaixonado pelo pai dele, parece que era Deus no céu e o pai dele na terra, né? Aí desse tempo de 2009, hoje ele tem 20 anos, se ele for vivo, em 2009 ele não quis mais saber do pai dele. Ele não falava, um menino muito reservado, ele não contava, mas a gente percebeu o que ele gostava do pai dele, falava no pai dele, o pai dele chegava lá, ele já estava pronto para sair, ele levava um dia, no outro dia trazia. Aí ele até falava lá, ligava que ia lá, o Celso saía, escondia, não quis mais saber de ir com ele. Até um dia ele foi assim meio na marra, mas aí ele escondeu, de outras vezes não quis mais saber. Tem uns 10 anos mais ou menos que ele não vê o pai dele. E eu não sei, aconteceu alguma coisa com o Celso e o pai dele que ele não quis mais saber do pai dele. O Celso ficou morando comigo, ela casou, foi embora morar na Zona Norte 2 anos, e o Celso ficou lá, só dormia lá no quarto dele, mas eu fazia comida, lavava a roupa dele, ficou lá. Mas aí ele entrou numa depressão profunda, né? A gente viu que ele entrou na depressão profunda, todo mundo viu que ele se transformou, não conversava, me largou de chamar de vó, o vô dele também, até que na carta ele deixou que não queria mais fazer parte dessa família, né? Não fazia mais parte, né? Porque ele até chegou a falar que ela era assim por causa que nós não soube criar ela. Eu criei 3 filhos, 4 com ela. Só ela que a gente não soube criar, porque ela tem esse desejo, e aquela pessoa que não fica sem marido, né? Que é o marido de qualquer jeito, não olha a qualidade, né? Aí ele entrou nessa depressão, né? Não quis ajuda, a gente fez de tudo, paguei convênio para ele 1 ano e meio, ninguém fez ele ir no médico, não teve como ele ir no médico, só se pegasse, amarrasse e levasse, né? E quando foi que vocês perceberam que ele estava em depressão? Assim que ela foi embora, ele entrou já nessa depressão, no dia que ela foi embora ele já ficou jogado na cama, eu levei comida para ele, até um dia antes do casamento dela ele falou assim, a gente tá aqui tão bem, né? Agora ele inventa de casar e sair daqui, né? Porque ele sabia que ela ia embora, né? Eu falei, não tem problema, você fica aqui comigo, conversava muito com ele, você não tem paz, você tem seus tios, que faz de tudo por você, né?
Tem eu, teu avô, você tem uma vida assim. Falei para ele, você tem mais do que os meus filhos, porque os meus filhos só tinha eu e seu avô, né? Conversava muito com ele. Ó, você tem seus tios, tem eu, tem teu avô, né? Tem ela que ainda, apesar de não ter tanto amor, né? Mas sempre, às vezes, comprava alguma coisa, sempre comprou as coisas para ele, né? Aquela mãe que de coisas material que ele queria, ela dava, né? Mas uma pessoa que ela mesmo falou que ela não devia nunca ter filho, né? Falou isso para ele, né? Ah, ela falou isso para ele. Falou para ele. Eu mesmo. Ela falou isso na frente dele? Na frente dele. Eu mesmo não vi, não escutei, mas a pessoa que subiu, eu morava embaixo, a pessoa que subiu lá, escutou ela falar, falou na frente dele, né? Se você tem sua mãe fala assim, eu nunca devia ter tido você, né? A gente é um impacto grande, né? Então eu não sou nada, né? O menino, ele tinha 15 anos, né? E como que vocês receberam ou acharam, não sei se acharam estranho ou não, essa coisa de querer começar a aprender a falar alemão? Como que é? Aprender a falar alemão. Aprender a falar alemão? Ele estava aprendendo a falar alemão. Que ele era um menino, até o meu filho mesmo, o meu filho admirou, foi lá ver os cadernos dele, ele ficou admirado dele pela internet. A mãe dele pagava um curso para ele e ele estudava pela internet, né? Tem uma professora lá em frente que viu os cadernos dele, perguntou se ele estava em alguma escola alemã, né? Aí ela falou, não, ele estudava pela internet. E aí, como ele ficou fechado também, ele começou a acompanhar o nazista, né? 15 dias antes, ele foi para Jundiaí, mas isso aí a gente descobriu depois, né? Que meu filho abriu o computador, depois de quase uma semana que ele conseguiu. Abriu o computador, que ele tinha ido 15 dias para Jundiaí. Aí ele chegou, falei, Celso, que bom, você saiu, conheceu alguém, foi aonde você foi? Foi jogar futebol, saiu, né? Ele falou, saiu um pouco, né? Eu falei, que bom, né? Até fiquei feliz, né? Que ele não saía para lugar nenhum, né? Aí depois de 15 dias, era 6h30 da manhã, e eu estava tomando um banho, eu escutei o portão. Ela morava lá, que ela foi embora e depois de 2 anos ela ficou pedindo para voltar, que queria comprar um terreno, queria comprar uma casa, um terreno, né, pagava aluguel. Aí a gente achou que era o melhor dela voltar, né? Aí ela voltou, né? Aí nesse dia ela estava lá, a gente tem o quê? 3 pessoas lá em cima, a gente não ia saber, nunca passou isso pela minha cabeça, né? Que era ele, né? E era assim, uma semana ele estava estranho, não falava com ninguém, a outra semana, mesmo quando ela voltou, ele parece que saiu daquela depressão, né? Saiu daquela depressão, melhorou, engordou, ela fazia comida, ele exigia que dar comida que ele queria comer, a hora certa. Aí ele, nesse dia eu escutei bater o portão. Quando eu saí, na verdade, vi tudo aberto, que teve um tempo que uma pessoa, sei lá, queria entrar lá em casa, né? Até ainda chegou a abrir o portão. Aí a gente pôs no cadeado, no portão do meio, comprou uma trava, né? Só ouvi o barulho, né? Pensei que eram os 2 lá. E a gente nunca ia imaginar isso, né? Aí quando eu saí do banheiro só estava tudo aberto. Ele levou a chave dele. Aí ele ficava no quarto, fechado. Tinha dia que eu não via ele. Às vezes eu saía, não via ele. Ele só vinha mais comer na madrugada, né? Segunda-feira a gente estava sossegado, né? Imaginando que ele estava lá dentro, né? Mas, na verdade, ele saiu mesmo no domingo, né? Aí eu saí de manhã, né? Que eu sou testemunha de Jeová, fui fazer serviço de pregação. Aí perguntei pro meu marido, você não viu o Celso? Ele falou, eu fiquei esquentando com o Celso deve estar dormindo, ó. Você deixou a comida aí, cadê que ele não veio? Aí nisso, esse meu filho tinha viajado, né? Aí quando foi de tarde, assim, na segunda-feira já de tarde, eu falei, vai lá, bater na porta do Celso para ver se ele sai, pra gente ver mesmo se ele tá aí. Aí ele foi, ele não saiu, né? Aí eu fui lá e ela também veio pedir para me bater lá, né? Aí eu fui lá, né? Que assim, ele ficou também já com raiva da mãe dele, né? Quase, às vezes ela batia lá e ele não respondia. E às vezes ela respondia, né? Aí, assim, sempre ele me atendia mais. Eu ia lá, batia, e batia, um sol muito claro que tava. Eu falei, o Celso, ele tá aí, né? Nunca passei pro meu pensamento que ele não tava. Eu falei, o Celso tá aí,
Isso na segunda. Eu falei, o Celso tá aí, ele que deve estar dormindo, não quer responder, né? Eu, claro que tá. Imaginei que ele tava com a janela aberta, né? Aí ela, não sei, né, a consciência dela, ela começou a achar que ele não tava, né? Aí isso já deu a noite, falei, agora a gente vai o quê? Quebrar a porta, né? Derrubar a porta, a gente bateu. Falei, agora, se ele saiu, o que tiver que acontecer, já aconteceu. De manhã a gente abre a porta, e de manhã a gente bateu, aí a gente foi atrás da chaveira. A chaveira veio, abriu a porta, isso na terça-feira de manhã cedo. Ela foi trabalhar, voltou chorando, né? Aí, quando a chaveira abriu, eu falei, se ele estiver aí, deve estar morto, né? Que assim, o meu pensamento, que às vezes eu passava pela minha cabeça, muitas vezes ele não comia, a gente não via ele, né? Eu falei, assim, às vezes pensava de qualquer hora abrir aquela porta lá, ele tá morto, tá doente lá. Aí foi o meu pensamento, eu falei, se ele estiver aí quando a gente abriu a porta, surpresa, uma carta, essa carta lá, um caderno bem grande, lá escrito, né, que a gente não ia achar o corpo dele, 2 imbecil, começo da carta é assim, 2 imbecil põem filho no mundo, 2 seres humanos que nem devia reproduzir, um nasce morto, um não chega à adolescência, que é um que nasceu morto quando ela apareceu, o outro é o Ian, tem problema psicológico, né? E ele se leva né? E o final da carta, que ninguém ia procurar o corpo dele, que a gente não ia achar, né? Não adiantava procurar o corpo dele, que a gente não ia encontrar, né? Adeus, né? O padrasto dele quis bater nele, que isso também ajudou, né? E depois que vocês chegaram à conclusão de que ele estava desaparecido, que ele não estava no quarto por causa da carta, o que vocês fizeram a partir daí? Ela foi lá na delegacia, fez um BO, aí meu filho já veio de noite, pegou o computador, só para conseguir abrir o computador na quarta ou quinta-feira, né? Aí ele veio e levou o computador. Aí o computador dele ele veio logo na terça-feira, a gente ligou para ele de manhã, de noite ele veio. Aí ele levou o cabo errado da televisão com o computador, que era junto, tudo na mesma mesa, levou o cabo errado. Aí só veio... Aí no outro dia que ele veio de novo para pegar o cabo certo, quando ele veio abrir o computador, hoje foi final de semana, né, que viu tudo isso, né? Aí que a gente começou a ir para Jundiaí, ele pagou guarda lá, detetive, eu mesmo fiquei mês de maio, mês de junho, indo para Jundiaí, né, por causa dessas imagens que ele apontava para uma casa lá, assim, uma casa lá, assim, apontava, falava do banheiro, ele não queria morrer para sofrer, né, não queria sofrer para morrer, né. Que a gente chegou lá nessa casa em Jundiaí, né? Mas depois a gente descobriu que ali foi um ponto de referência que ele marcou. Porque chega aqui, acabou aquela rua, a casa fica aqui numa esquina. E aqui de um lado tem ponto de ônibus, do outro tem outro. A gente tirou a conclusão que foi uma referência, né? Como ele disse que a gente não ia achar o corpo dele, ele foi para muito longe, né? Para longe, né? Polícia não faz nada, um coitado, é só um a mais sumido, né? Polícia se fosse uma pessoa de dinheiro, pessoas que têm nome, aí sim, né? A gente foi várias vezes na delegacia, o delegado até atendeu a gente bem lá a primeira vez. Ela foi, né? Fez o BO, só que assim, ela fez o BO do jeito dela, né? A gente queria mudar, mas meu filho também não aceitou mais, deixou. Tinha que ter contado tudo que aconteceu. Aí quando a gente voltou lá, eu voltei lá mostrando a foto do Celso, ela foi junto também, né? Aí o delegado falou que queria ver aquele material que estava com o meu filho, do computador dele. Aí quando o meu filho voltou lá no outro dia para entregar o material para ele, para passar para ele falou, nem atendeu ele, né? Nem atendeu ele. Falou, não é aqui, vai na Luz, né? Lá na delegacia do desaparecido. Aí ele foi lá. Quando chegou lá, a delegada estava de férias. A outra disse que, né, não era com ela, só quando ela voltasse. Bem, foi isso, né? Eu falo, não sei se eu deito, se eu levanto, né? Como eu vou levantar? Mas eu sei que, assim, eu tenho passado muitas provações, mas essa foi a pior. Eu sei que é Deus que está me dando essa força. Tem o Ian, que precisa muito de mim, tem meu marido também, que é idoso, tem o meu filho solteiro, os outros meus filhos, que tudo
me ama muito, né? Então, acho que Deus está me segurando, né? Não sei, né? Então vai ser minha vida daqui para frente, né? As pessoas falam, o pior já passou, nunca vai passar, né? O pior de que a morte, né? Que, assim, até que ele tivesse, era assim, me dentro do quarto. Era, assim, uma coisa muito chocante que ia ficar. Mas você enterrou, você não está mais sofrendo, não sabe, hoje eu deito. Será que o Celso está vivo? Será que o Celso, onde ele está? Pessoas falam muito em outros estados, que ele está em outro país por causa desse nazista que ele acompanhava, né? Ele, negócio de dia 30 de abril, ele queria se acompanhar um nazista. Foi o que meu filho fala, ele queria morrer igual o Hitler. Negócio de trabalhar, que ninguém falou ele, se ele tinha que trabalhar, estudar, numa escola boa, tudo coisa do Hitler. Ele queria acompanhar tudo certo, né? Mas a gente nunca sabe se a ideia dele mudou, se Deus livrou ele do que ele queria fazer, né? A gente vai viver nessa incerteza a vida toda, né? A mãe tem procurado? Ela tem feito alguma coisa ou só a senhora que está procurando? Ela tem, assim, no começo ela ficou paradona, que entrou em depressão, né? Mas depois meu filho mandou ela ir ver onde ele tomou, lá na Espetran, ela foi, né? Está indo nas reuniões da Sé quando dá para ela ir, né? Lá em Jundiaí ela foi umas vezes, né? Apesar que de tudo, ela disse que a vida dela vai continuar, ela está feliz, que ela está casada. Agora na verdade, em toda essa história, para mim não vai passar nunca. Para os outros que já passaram, né? Para ela, né? Já passou, com 15 dias que ele tinha sumido, ela disse que ele já estava morto, né? A senhora tem saudade do seu nome? Moço, nem 24 horas eu não esqueço dele. Me conformo. 24 horas. Não esqueço dele. Eu tô só vegetando. Você tá ali, eu sou uma pessoa muito, não sei se eu sou besta, a gente é pessoas, cada um tem uma natureza, né? Assim, tem um modo de sofrer. Tem gente, assim, que morre alguém, até minhas vizinhas, eu tenho 37 anos que eu moro ali, né? Lá em Guaianás, na Vila Cosmopolita, ali naquele mesmo lugar. As pessoas que moravam ali, eu sou uma pessoa que faço muita amizade, que morava ali comigo, umas foram embora, outras já morreram, eu sofro muito. Imagina uma pessoa assim dentro de casa, o meu neto, né? E saber de tudo que aconteceu com ele, né? Pra ele levar ele isso, né? A senhora se arrepende de alguma coisa que a senhora fez para ele? Eu não tenho remorso nenhum, né? Tenho remorso nenhum dele. E assim que eu deixei de fazer, não, porque a mãe dele foi embora, eu cuidei dele da melhor maneira que deu para mim fazer. O melhor por ele eu fiz, né? Que era a comida, podia fazer muita coisa, mas a comida que ele queria, que ele exigia de comer, não vivia batendo nele. Eu lembro que eu não vivia pegando no pé dele, ele ficava lá fechado, ia lá, batia na porta, ele às vezes não saía, eu voltava, né? Até depois ele perguntava, por que você não abriu a porta, Celso? Eu fui lá. Porque eu não quis, né? Quando eu quiser comer, às vezes até também respondia gente mal. Ele levava a vida dele lá. Não tenho uma certeza. O Celso está morto. Que nem meu filho abriu o computador dele, depois que viu esses livros dele, os cadernos. Ele já falou para nós que a gente tem que pôr na cabeça que o Celso não está mais vivo, né? Mas eu não ponho isso assim, a gente fica assim, na hora você fica assim, aquela chateação. Mas por quê? O que eles acham que aconteceu? Porque ele encontrou tudo e ele disse que a gente não quis ver, a gente não ia aguentar também, ver tudo que ele falou. Mas a gente não tem uma certeza de nada. Eu tenho uma esperança, eu estou aqui porque eu tenho uma esperança. Se você vir ou tiver alguma informação sobre o paradeiro de Celso Rodrigues dos Santos, entre imediatamente em contato pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. A sua ajuda é muito importante.